Capítulo 1. Pensando em quarta dimensão. E agora vos tenho dito antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais. João capítulo 14, versículo 29. Muitas pessoas, inclusive eu, observaram eventos antes que eles ocorressem, isto é, antes de ocorrerem neste mundo de 3 dimensões. Uma vez que o homem pode observar um evento, antes que ele ocorra nas 3 dimensões do espaço, a vida na Terra deve prosseguir de acordo com o plano, e esse plano deve existir em outro lugar em outra dimensão, e mover-se lentamente em nosso espaço. Se os eventos ocorridos não estavam neste mundo quando foram observados, então, para ser perfeitamente lógico, eles devem ter estado fora deste mundo. E tudo o que há para ser visto antes de ocorrer aqui, deve ser predeterminado do ponto de vista do homem acordado em um mundo tridimensional. Assim surge a pergunta: somos capazes de alterar o nosso futuro? Meu objetivo ao escrever estas páginas é indicar possibilidades inerentes ao homem, mostrar que o homem pode alterar seu futuro, mas, assim alterado, forma-se novamente uma sequência determinística, a partir do ponto de interferência, um futuro que será consistente com a alteração. A característica mais notável do futuro do homem é sua flexibilidade. Isso é determinado por suas atitudes, e não por seus atos. A pedra angular sobre a qual todas as coisas se baseiam, é o conceito que o homem tem de si mesmo. Ele age da forma que age, e tem as experiências que tem, porque seu conceito de si mesmo é o que é, e por nenhuma outra razão. Se ele tivesse um conceito diferente de si mesmo, ele agiria de maneira diferente. Uma mudança de conceito de si, altera automaticamente seu futuro, e uma mudança em qualquer termo de sua futura série de experiências, altera reciprocamente seu conceito de si mesmo. As suposições do homem, que ele considera insignificantes, produzem efeitos consideráveis, portanto, o homem deve revisar sua estimativa de uma suposição, e reconhecer seu poder criativo. Todas as mudanças ocorrem na consciência. O futuro, embora preparado em todos os detalhes com antecedência, tem vários resultados. A cada momento de nossas vidas, temos diante de nós a escolha de qual futuro escolheremos. Existem 2 perspectivas reais do mundo possuídas por todos, um foco natural e um foco espiritual. Os antigos mestres chamavam um de a mente carnal, e o outro de a mente de Cristo. Podemos diferenciá-los como uma consciência desperta comum, governada por nossos sentidos, e a outra, uma imaginação controlada, governada pelo desejo. Reconhecemos esses 2 centros distintos de pensamento na declaração: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, nem pode conhecê-los, pois eles são discernidos espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. A visão natural limita a realidade ao momento chamado agora. Para a visão natural, o passado e o futuro são puramente imaginários. A visão espiritual, por outro lado, vê o conteúdo do tempo. Ele vê eventos tão distintos e separados, quanto objetos no espaço. O passado e o futuro são um todo presente para a visão espiritual. O que é mental e subjetivo para o homem natural, é concreto e objetivo para o homem espiritual. O hábito de ver apenas o que nossos sentidos permitem, nos torna totalmente cegos para o que, de outra forma, poderíamos ver. Para cultivar a faculdade de ver o invisível, devemos deliberadamente desemaranhar nossas mentes da evidência dos sentidos, e focar nossa atenção em um estado invisível, sentindo mentalmente a sensação, até que tenha toda a nitidez da realidade. O pensamento sério e concentrado, focado em uma direção particular, exclui outras sensações e as faz desaparecer. Temos apenas que nos concentrar no estado desejado para vê-lo. O hábito de desviar a atenção da região da sensação, e concentrá-la no invisível, desenvolve nossa perspectiva espiritual, e nos permite penetrar além do mundo dos sentidos e ver o que é invisível. Porque as coisas invisíveis dele, desde a criação do mundo, são claramente vistas. Romanos capítulo 1, versículo 20.
Essa visão é completamente independente das faculdades naturais. Abra-a e acelere. Sem ela, essas instruções são inúteis, pois as coisas do espírito se discernem espiritualmente. Um pouco de prática nos convencerá de que podemos, controlando nossa imaginação, remodelar nosso futuro em harmonia com nosso desejo. O desejo é a mola mestra da ação. Não poderíamos mover um único dedo, a menos que tivéssemos o desejo de movê-lo. Não importa o que façamos, seguimos o desejo que no momento domina nossas mentes. Quando quebramos um hábito, nosso desejo de quebrá-lo é maior do que nosso desejo de continuar com o hábito. Os desejos que nos impelem à ação são aqueles que prendem nossa atenção. Um desejo é apenas uma consciência de algo que nos falta ou precisamos, para tornar nossa vida mais agradável. Os desejos sempre têm algum ganho pessoal em vista. Quanto maior o ganho antecipado, mais intenso é o desejo. Não há desejo absolutamente altruísta. Onde não há nada a ganhar, não há desejo e, consequentemente, não há ação. O homem espiritual fala com o homem natural, através da linguagem do desejo. A chave para o progresso na vida, e para a realização dos sonhos, está na pronta obediência à sua voz. A obediência sem hesitação à sua voz é uma assunção imediata do desejo realizado. Desejar um estado é tê-lo. Como disse Pascal, você não teria me procurado se já não tivesse me encontrado. O homem, ao assumir o sentimento de seu desejo realizado, e então viver e agir com base nessa convicção, altera o futuro em harmonia com sua assunção. As suposições despertam o que afirmam. Assim que o homem assume o sentimento de seu desejo realizado, seu eu quadridimensional encontra caminhos para atingir esse fim, descobre métodos para sua realização. Não conheço definição mais clara dos meios pelos quais realizamos nossos desejos, do que experimentar na imaginação o que experimentaríamos na carne, se alcançássemos nosso objetivo. Essa experiência do fim determina os meios. Com sua visão mais ampla, o eu quadridimensional então constrói os meios necessários para realizar o fim aceito. A mente indisciplinada acha difícil assumir um estado negado pelos sentidos. Aqui está uma técnica que facilita encontrar eventos antes que eles ocorram, para chamar as coisas que não são vistas como se fossem. Romanos capítulo 4, versículo 17. As pessoas têm o hábito de menosprezar a importância das coisas simples, mas esta fórmula simples para mudar o futuro foi descoberta após anos de pesquisa e experimentação. O primeiro passo para mudar o futuro é desejar, ou seja, definir seu objetivo, saber com certeza o que você quer. Em segundo lugar, construa um evento que você acredita que encontraria após a realização do seu desejo, um evento que implica a realização do seu desejo, algo que terá a ação do eu predominante. Em terceiro lugar, imobilize o corpo físico, e induza uma condição semelhante ao sono. Deite-se em uma cama ou relaxe em uma cadeira, e imagine que você está com sono. Então, com as pálpebras fechadas e sua atenção focada na ação que você pretende experimentar, na imaginação, sinta-se mentalmente dentro da ação proposta, imaginando o tempo todo que você está realmente realizando a ação aqui e agora. Você deve sempre participar da ação imaginária, não apenas ficar para trás e observar, mas deve sentir que está realmente realizando a ação, para que a sensação imaginária seja real para você. É importante sempre lembrar que a ação proposta deve ser aquela que segue a realização do seu desejo, e, também, você deve se sentir dentro da ação, até que ela tenha toda a vivacidade e nitidez da realidade. Por exemplo, suponha que você deseja uma promoção no cargo. Ser parabenizado seria um evento que você encontraria após a realização de seu desejo. Tendo selecionado esta ação como aquela que você experimentará na imaginação, imobilize o corpo físico e induza um estado semelhante ao sono, um estado sonolento, mas no qual você ainda é capaz de controlar a direção de seus pensamentos, um estado no qual você está atento sem esforço. Agora, imagine que um amigo está diante de você. Coloque sua mão imaginária na dele. Primeiro sinta que é sólido e real, em seguida,
mantenha uma conversa imaginária com ele em harmonia com a ação. Não se visualize a distância no ponto do espaço, e a distância no ponto do tempo sendo parabenizado por sua boa sorte. Em vez disso, faça outro lugar aqui, e o futuro agora. O evento futuro é uma realidade agora, em um mundo dimensionalmente maior, e, curiosamente, agora em um mundo dimensionalmente maior, é equivalente a aqui, no espaço tridimensional comum da vida cotidiana. A diferença entre sentir-se em ação, aqui e agora, e visualizar-se em ação, como se estivesse em uma tela de cinema, é a diferença entre sucesso e fracasso. A diferença será apreciada se agora você se visualizar subindo uma escada. Então, com as pálpebras fechadas, imagine que uma escada está bem à sua frente, e sinta que você está subindo por ela. O desejo, a imobilidade física que beira o sono, e a ação imaginária em que predomina o eu sentimental, aqui e agora, não são apenas fatores importantes para alterar o futuro, mas são condições essenciais para projetar conscientemente o eu espiritual. Se quando o corpo físico está imobilizado, nos tornamos possuídos pela ideia de fazer algo e imaginar que estamos fazendo isso aqui e agora, e mantivermos a ação imaginária sentindo até que o sono se instale, é provável que despertemos do corpo físico, para nos encontrarmos em um mundo dimensionalmente maior, com um foco dimensionalmente maior e realmente fazendo o que desejávamos, e imaginávamos que estávamos fazendo em carne e osso. Mas, quer despertemos lá ou não, estamos realmente realizando a ação no mundo da quarta dimensão, e vamos reencená-la no futuro, aqui no mundo da terceira dimensão. A experiência me ensinou a restringir a ação imaginária, a condensar a ideia que deve ser o objeto de nossa meditação em um único ato, e a reencená-la repetidamente, até que ela tenha a sensação de realidade. Caso contrário, a atenção se desviará ao longo de uma trilha associativa, e hostes de imagens associadas serão apresentadas à nossa atenção. Em poucos segundos, eles nos levarão a centenas de quilômetros de distância de nosso objetivo no espaço, e a anos no tempo. Se decidirmos subir um determinado lance de escada, porque esse é o evento provável que se seguirá à realização de nosso desejo, então devemos restringir a ação a subir aquele determinado lance de escada. Se nossa atenção se desviar, devemos trazê-la de volta à sua tarefa de subir aquele lance de escada, e continuar assim até que a ação imaginária tenha toda a solidez e nitidez da realidade. A ideia deve ser mantida no campo da apresentação sem nenhum esforço sensato de nossa parte. Devemos, com o mínimo de esforço, permear a mente com o sentimento do desejo realizado. A sonolência facilita a mudança, porque favorece a atenção sem esforço, mas não deve ser empurrada para o estágio do sono, no qual não poderemos mais controlar os movimentos de nossa atenção, mas sim um grau moderado de sonolência, em que ainda estamos capazes de direcionar nossos pensamentos. A forma mais eficaz de concretizar um desejo é assumir a sensação do desejo realizado e depois, num estado relaxado e sonolento, repetir uma e outra vez, como uma canção de ninar, qualquer frase curta que implique a realização do nosso desejo, tal como, obrigado, como se estivéssemos nos dirigindo a um poder superior por ter feito isso por nós. Se, no entanto, buscamos uma projeção consciente em um mundo dimensionalmente maior, devemos manter a ação em andamento até que o sono ocorra. Experimente na imaginação, com toda a nitidez da realidade, o que seria experimentado na carne se você alcançasse seu objetivo, e você deve, com o tempo, encontrá-lo na carne como você o encontrou em sua imaginação. Alimente a mente com premissas, isto é, afirmações presumidas como verdadeiras, porque as suposições, embora irreais aos sentidos, se persistirem até que tenham a sensação de realidade, se consolidarão em fatos. Para uma suposição, todos os meios que promovem sua realização são bons. Ela influencia o comportamento de todos, inspirando em todos, os movimentos, ações e palavras que tendem à sua realização. Para entender como o homem molda seu futuro em harmonia com sua suposição, devemos saber o que queremos dizer com um mundo dimensionalmente maior, pois é para um mundo dimensionalmente maior que vamos nos direcionar para alterar nosso futuro. A observação de um evento antes que ele ocorra, implica que o evento é predeterminado do ponto de vista do homem no mundo tridimensional.
Portanto, para mudar as condições aqui nas 3 dimensões do espaço, devemos primeiro mudá-las nas 4 dimensões do espaço. O homem não sabe exatamente o que significa um mundo dimensionalmente maior e, sem dúvida, negaria a existência de um eu dimensionalmente maior. Ele está bastante familiarizado com as 3 dimensões de comprimento, largura e altura, e sente que se houvesse uma 4ª dimensão, deveria ser tão óbvia para ele quanto as dimensões de comprimento, largura e altura. Uma dimensão não é uma linha, é qualquer maneira pela qual uma coisa pode ser medida, que seja inteiramente diferente de todas as outras maneiras. Ou seja, para medir um sólido quadridimensional, simplesmente o medimos em qualquer direção, exceto em seu comprimento, largura e altura. Existe outra maneira de medir um objeto, que não seja o seu comprimento, largura e altura? O tempo mede minha vida sem empregar as 3 dimensões de comprimento, largura e altura. Não existe objeto instantâneo. Seu aparecimento e desaparecimento são mensuráveis. Perdura por um período de tempo definido. Podemos medir sua vida útil, sem usar as dimensões de comprimento, largura e altura. O tempo é definitivamente uma 4ª maneira de medir um objeto. Quanto mais dimensões um objeto tem, mais substancial e real ele se torna. Uma linha reta, que se encontra inteiramente em uma dimensão, adquire forma, massa e substância pela adição de dimensões. Que nova qualidade daria o tempo, a 4ª dimensão, que o tornaria tão vastamente superior aos sólidos, quanto os sólidos o são às superfícies e as superfícies às linhas? O tempo é um meio para mudanças na experiência, porque todas as mudanças levam tempo. A nova qualidade é a mutabilidade. Observe que se dividirmos um sólido ao meio, sua seção transversal será uma superfície, dividindo uma superfície ao meio, obtemos uma linha, e dividindo uma linha ao meio, obtemos um ponto. Isso significa que um ponto é apenas uma seção transversal de uma linha, que é, por sua vez, apenas uma seção transversal de uma superfície, que é, por sua vez, apenas uma seção transversal de um sólido, se levado à sua conclusão lógica, mais uma seção transversal de um objeto quadridimensional. Não podemos evitar a inferência de que todos os objetos tridimensionais são apenas seções transversais de corpos quadridimensionais. O que significa, quando eu te encontro, eu encontro uma seção transversal do você quadridimensional, o eu quadridimensional que não é visto. Para ver o eu quadridimensional, devo ver cada seção transversal, ou momento de sua vida, desde o nascimento até a morte, e vê-los todos coexistindo. Meu foco deve abranger toda a gama de impressões sensoriais que você experimentou na Terra, além daquelas que você pode encontrar. Eu deveria vê-los, não na ordem em que foram experimentados por você, mas como um todo presente. Como a mudança é a característica da 4ª dimensão, devo vê-los em um estado de fluxo como um todo vivo e animado. Se temos tudo isso claramente fixado em nossas mentes, o que isso significa para nós neste mundo tridimensional? Significa que, se pudermos nos mover ao longo do tempo, podemos ver o futuro e alterá-lo como quisermos. Este mundo, que pensamos tão solidamente real, é uma sombra da qual, e além da qual, podemos passar a qualquer momento. É uma abstração de um mundo mais fundamental e dimensionalmente maior, um mundo mais fundamental abstraído de um mundo ainda mais fundamental e dimensionalmente maior, e assim por diante até o infinito. O absoluto é inatingível por qualquer meio ou análise, por mais dimensões que acrescentemos ao mundo. O homem pode provar a existência de um mundo dimensionalmente maior, simplesmente concentrando sua atenção em um estado invisível, e imaginando que o vê e sente. Se ele permanecer concentrado nesse estado, seu ambiente atual desaparecerá, e ele despertará em um mundo dimensionalmente maior, onde o objeto de sua contemplação será visto como uma realidade objetiva concreta. Intuitivamente, sinto que, se ele abstraísse seus pensamentos deste mundo dimensionalmente maior, e se retirasse ainda mais para dentro de sua mente, ele provocaria novamente uma exteriorização do tempo. Ele descobriria que toda vez que se refugiasse em sua mente interior, e realizasse uma exteriorização do tempo,
o espaço se tornaria dimensionalmente maior. E ele concluiria, portanto, que tanto o tempo quanto o espaço são concebidos em série, e que o drama da vida é apenas a escalada de um bloco de tempo dimensional inumerável. Os cientistas um dia explicarão por que existe um universo serial. Mas, na prática, como usamos esse universo serial para mudar o futuro é mais importante. Para mudar o futuro, precisamos apenas nos preocupar com dois mundos na série infinita: o mundo que conhecemos por meio de nossos órgãos corporais, e o mundo que percebemos independentemente de nossos órgãos corporais. Capítulo 2 – Suposições se tornam fatos. Os homens acreditam na realidade do mundo externo, porque não sabem como concentrar e condensar seus poderes, para penetrar em sua fina crosta. Este livro tem apenas um propósito: a remoção do véu dos sentidos, a viagem para outro mundo. Para remover o véu dos sentidos não empregamos grande esforço, o mundo objetivo desaparece desviando nossa atenção dele. Temos apenas que nos concentrar no estado desejado para vê-lo mentalmente, mas para dar-lhe realidade para que se torne um fato objetivo, devemos focar a atenção no estado invisível até que ele tenha a sensação de realidade. Quando, por meio da atenção concentrada, nosso desejo parece possuir a nitidez e o sentimento da realidade, damos a ele o direito de se tornar um fato concreto visível. Se for difícil controlar a direção de sua atenção, durante um estado semelhante ao sono, você pode achar muito útil olhar fixamente para um objeto. Não olhe para sua superfície, mas para dentro e além de qualquer objeto simples, como uma parede, um tapete ou qualquer outro objeto que possua profundidade. Organize-o para retornar o mínimo de reflexão possível. Imagine então, que nesta profundidade, você está vendo e ouvindo o que deseja ver e ouvir, até que sua atenção esteja exclusivamente ocupada pelo estado imaginado. No final de sua meditação, quando você acorda de seu sonho acordado desperto, você sente como se tivesse retornado de uma grande distância. O mundo visível que você excluiu, retorna à consciência e por sua própria presença, informa que você se enganou ao acreditar que o objeto de sua contemplação era real. Mas, se você sabe que a consciência é a única realidade, você permanecerá fiel à sua visão e, por meio dessa atitude mental sustentada, confirmará seu dom de realidade, e provará que você tem o poder de dar realidade aos seus desejos, para que eles possam tornar-se fatos concretos visíveis. Defina seu ideal, e concentre sua atenção na ideia de se identificar com seu ideal. Assuma o sentimento de ser isso, o sentimento que seria seu, se você já fosse a personificação do seu ideal. Então viva e haja de acordo com essa convicção. Essa suposição, embora negada pelos sentidos, se persistir, se tornará um fato. Você saberá quando conseguiu fixar o estado desejado na consciência, simplesmente olhando mentalmente para as pessoas que conhece. Nos diálogos consigo mesmo, você é menos inibido e mais sincero do que nas conversas reais com os outros. Portanto, a oportunidade de autoanálise surge, quando você é surpreendido por suas conversas mentais com os outros. Se você os vê como os via anteriormente, não mudou seu conceito de si mesmo, pois todas as mudanças de conceitos de si, resultam em uma mudança no relacionamento com o seu mundo. Em sua meditação, permita que os outros o vejam como o veriam, se esse novo conceito de si fosse um fato concreto. Você sempre parece aos outros, uma personificação do ideal que inspira. Portanto, na meditação, quando você contempla os outros, você deve ser visto por eles mentalmente, como seria visto por eles fisicamente, se o seu autoconceito fosse um fato objetivo, isto é, na meditação, você imagina que eles veem você expressando aquilo que você deseja ser. Se você assume que é o que deseja ser, seu desejo é realizado e, na realização, todo anseio é neutralizado. Você não pode continuar desejando o que já realizou. Seu desejo não é algo que você trabalha para realizar, é reconhecer algo que você já possui. É assumir o sentimento de ser aquilo que você deseja ser. Acreditar e ser são um.
O Criador e sua concepção são um, portanto aquilo que você se concebe, nunca pode estar tão longe a ponto de estar próximo, pois proximidade implica separação. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas ainda não vistas, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 1. Se você assumir que é o que deseja ser, verá os outros como eles estão relacionados à sua suposição. Se, no entanto, é o bem dos outros que você deseja, então, na meditação, você deve representá-los para si mesmo como já sendo aquilo que você deseja que eles sejam. É por meio do desejo que você se eleva acima de sua esfera atual, e o caminho do desejo à realização é encurtado, à medida que você experimenta na imaginação o que experimentaria na carne, se já fosse a personificação do ideal que deseja ser. Afirmei que o homem tem a cada momento a escolha diante de si, sobre qual dos vários futuros ele encontrará, mas surge a pergunta: como isso é possível quando as experiências do homem, acordado no mundo tridimensional, são predeterminadas? Como implica sua observação de um evento antes que ele ocorra? Essa capacidade de mudar o futuro será vista se compararmos as experiências da vida na Terra a uma página impressa. O homem experimenta os eventos na Terra individualmente, e sucessivamente, da mesma forma que você está experimentando agora as palavras desta página. Imagine que cada palavra nesta página representa uma única impressão sensorial. Para entender o contexto, para entender o que quero dizer, você concentra sua visão na primeira palavra no canto superior esquerdo, e em seguida, move seu foco pela página da esquerda para a direita, deixando cair nas palavras individualmente e sucessivamente. No momento em que seus olhos alcançam a última palavra desta página, você extraiu meu significado. Suponha, entretanto, que ao olhar para a página, com todas as palavras impressas nela igualmente presentes, você decida reorganizá-las. Você poderia, reorganizando-os, contar uma história totalmente diferente. Na verdade, você poderia contar muitas histórias diferentes. Um sonho nada mais é do que um pensamento quadridimensional descontrolado, ou o rearranjo de impressões sensoriais passadas e futuras. O homem raramente sonha com eventos na ordem em que os experimenta quando está acordado. Ele geralmente sonha com 2 ou mais eventos separados no tempo, fundidos em uma única impressão sensorial, ou, em seu sonho, ele reorganiza tão completamente suas únicas impressões sensoriais de vigília, que não as reconhece quando as encontra em seu estado de vigília. Por exemplo, sonhei que entregava um pacote no restaurante do meu prédio. A anfitriã me disse: "Você não pode entregar isso aí." Então, o ascensorista me deu algumas cartas e enquanto eu agradecia por elas, ele, por sua vez, me agradeceu. Nesse ponto, o ascensorista noturno apareceu e acenou para mim. No dia seguinte, ao deixar meu apartamento, peguei algumas cartas que haviam sido colocadas em minha porta. Na descida, dei uma gorjeta ao ascensorista diurno, e agradeci-lhe por cuidar da minha correspondência. Então, ele me agradeceu pela gorjeta. Ao voltar para casa naquele dia, ouvi um porteiro dizer a um entregador: "Você não pode entregar isso aí." Quando estava prestes a pegar o elevador para meu apartamento, fui atraído por um rosto conhecido no restaurante. Ao olhar para dentro, a recepcionista me cumprimentou com um sorriso. Tarde da noite, acompanhei meus convidados para o jantar até o elevador e, ao me despedir deles, o operador noturno acenou para mim em boa noite. Simplesmente reorganizando algumas das impressões sensoriais únicas que eu estava destinado a encontrar, e fundindo 2 ou mais delas em impressões sensoriais únicas, construí um sonho que diferia bastante de minha experiência de vigília. Quando tivermos aprendido a controlar os movimentos de nossa atenção no mundo quadridimensional, seremos capazes de criar conscientemente circunstâncias no mundo tridimensional. Aprendemos esse controle através do sonho acordado, onde nossa atenção pode ser mantida sem esforço, pois atenção menos esforço é indispensável para mudar o futuro. Podemos, em um sonho acordado controlado, construir conscientemente um evento que desejamos experimentar no mundo tridimensional.
As impressões sensoriais que usamos para construir nosso sonho acordado são realidades presentes deslocadas no tempo ou no mundo quadridimensional. Tudo o que fazemos ao construir o sonho acordado é selecionar da vasta gama de impressões sensoriais aquelas que, quando devidamente arranjadas, implicam que realizamos nosso desejo. Com o sonho claramente definido, relaxamos em uma cadeira e induzimos um estado de consciência semelhante ao sono, um estado que, embora limite o sono, nos deixa no controle consciente dos movimentos de nossa atenção. Quando alcançamos esse estado, experimentamos na imaginação o que experimentaríamos na realidade, se esse sonho acordado fosse um fato objetivo. Ao aplicar esta técnica para mudar o futuro, é importante sempre lembrar que a única coisa que ocupa a mente durante o sonho acordado é o próprio sonho acordado, a ação pré-determinada que implica a realização de nosso desejo. Como o sonho acordado se torna um fato físico, não é nossa preocupação. Nossa aceitação do sonho acordado como realidade física determina os meios para sua realização. Deixe-me novamente lançar as bases para mudar o futuro, que nada mais é do que um sonho acordado controlado. Defina seu objetivo, saiba definitivamente o que você quer. Construa um evento que você acredita que encontrará após a realização do seu desejo, algo que terá a ação do eu predominante, um evento que implica a realização do seu desejo. Imobilize o corpo físico, e induza um estado de consciência semelhante ao sono. Então, sinta-se mentalmente dentro da ação proposta, imaginando o tempo todo que você está realmente realizando a ação aqui e agora, para que você experimente na imaginação o que experimentaria na carne se agora realizasse seu objetivo. A experiência me convenceu de que esta é a maneira perfeita de atingir meu objetivo. No entanto, minhas próprias falhas me condenariam, se eu insinuasse que dominei completamente os movimentos de minha atenção. Posso, porém, dizer com o antigo mestre: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Capítulo 3, Poder de imaginação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Os homens afirmam que um julgamento verdadeiro deve se conformar à realidade externa a qual se refere. Isso significa que se eu, estando preso, insinuo a mim mesmo que sou livre e consigo acreditar que sou livre, é verdade que acredito em minha liberdade, mas isso não significa que eu seja livre, pois posso ser vítima da ilusão. Mas, por causa de minhas próprias experiências, passei a acreditar em tantas coisas estranhas, que vejo poucas razões para duvidar da verdade das coisas que estão além da minha experiência. Os antigos mestres nos alertaram para não julgar pelas aparências porque, diziam eles, a verdade não precisa se conformar à realidade externa a qual se relaciona. Eles alegaram que prestamos falso testemunho se imaginamos o mal contra o outro, que não importa quão real nossa crença pareça ser, quão verdadeiramente ela se conforma com a realidade externa a qual se relaciona. Se ela não libertar aquele de quem mantemos a crença, é falso e, portanto, um julgamento falso. Somos chamados a negar a evidência dos nossos sentidos, e a imaginar como verdadeiro para o nosso próximo, aquilo que o torna livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para conhecer a verdade do nosso próximo, devemos assumir que ele já é aquilo que deseja ser. Qualquer conceito que tenhamos de outro, que esteja aquém de seu desejo realizado, não o tornará livre e, portanto, não pode ser a verdade. Em vez de aprender meu ofício em escolas, onde frequentar cursos e seminários, é considerado um substituto para o conhecimento autoadquirido, minha escolaridade foi dedicada quase exclusivamente ao poder da imaginação. Fiquei por horas imaginando-me diferente daquilo que minha razão e meus sentidos ditavam, até que os estados imaginados fossem vívidos como realidade, tão vívidos que o transeunte se tornasse apenas uma parte de minha imaginação, e agisse como eu os faria agir. Pelo poder da imaginação,
minha fantasia conduziu a deles, e ditou a eles seu comportamento e o discurso que mantinham, enquanto eu estava identificado com meu estado imaginado. A imaginação do homem é o próprio homem, e o mundo como a imaginação o vê é o mundo real, mas é nosso dever imaginar tudo o que é amável e de boa fama. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Pois o Senhor não vê como o homem vê, porque o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Como um homem imagina em seu coração, assim ele é. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Na meditação, quando o cérebro se torna luminoso, vejo minha imaginação dotada do poder magnético de atrair para mim tudo o que desejo. O desejo é o poder que a imaginação usa para moldar a vida ao meu redor, enquanto eu a moldo dentro de mim. Eu primeiro desejo ver uma certa pessoa ou cena, e então eu olho, embora eu esteja vendo o que eu quero ver, e o estado imaginado torna-se objetivamente real. Desejo ouvir, e então escuto como se estivesse ouvindo, e a voz imaginada fala o que eu dito como se tivesse iniciado a mensagem. Eu poderia dar muitos exemplos para provar meus argumentos, para provar que esses estados imaginados se tornam realidades físicas, mas sei que meus exemplos despertarão em todos os que não conheceram algo semelhante, ou que não se inclinam para meus argumentos, uma incredulidade natural. No entanto, a experiência me convenceu da verdade da afirmação, ele chama as coisas que não são como se fossem. Romanos capítulo 4, versículo 17. Pois eu, em intensa meditação, chamei as coisas que não eram vistas como se fossem, e o invisível não apenas se tornou visto, mas finalmente se tornou realidade física. Por este método, primeiro desejando e depois imaginando que estamos experimentando o que desejamos, podemos moldar o futuro em harmonia com nosso desejo. Mas vamos seguir o conselho do profeta, e pensar apenas no amável e no bom, pois a imaginação espera por nós tão indiferente e rapidamente, tanto quando nossa natureza é má, quanto quando é boa. De nós brotam o bem e o mal. Eu coloquei diante de ti hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. O desejo e a imaginação são a varinha mágica do encantador, e atraem para si suas próprias afinidades. Eles irrompem melhor quando a mente está em um estado semelhante ao sono. Escrevi com algum cuidado e detalhe o método que utilizo para entrar no mundo dimensionalmente maior, mas darei mais uma fórmula para abrir a porta do mundo maior. Em um sonho, em uma visão da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, em cochilos sobre a cama, então ele abre os ouvidos dos homens e sela sua instrução. Jó capítulo 33, versículos 15 e 16. No sonho, geralmente somos o servo de nossa visão, e não seu mestre, mas a fantasia interna do sonho pode ser transformada em uma realidade externa. No sonho, como na meditação, deslizamos deste mundo para um mundo dimensionalmente maior, e sei que as formas no sonho não são imagens planas bidimensionais que os psicólogos modernos acreditam que sejam. Eles são realidades substanciais do mundo dimensionalmente maior, e eu posso agarrá-los. Descobri que, se me surpreendo sonhando, posso me apoderar de qualquer forma inanimada ou estacionária do sonho, uma cadeira, uma mesa, uma escada, uma árvore, e lançar um comando para despertar, enquanto seguro firmemente o objeto do sonho. Assim, sou puxado por mim mesmo com a sensação distinta de despertar do sonho. Eu acordo em outra esfera segurando o objeto do meu sonho, para descobrir que não sou mais o servo de minha visão, mas seu mestre, pois estou totalmente consciente no controle dos movimentos de minha atenção. É neste estado plenamente consciente, quando estamos no controle da direção do pensamento, que chamamos as coisas que não são vistas como se fossem. Nesse estado chamamos as coisas desejando e assumindo o sentimento de nosso desejo realizado. Ao contrário do mundo de 3 dimensões, onde há um intervalo entre nossa suposição e sua realização, no mundo dimensionalmente maior, há uma realização imediata de nossa suposição. A realidade externa reflete instantaneamente nossa suposição. Aqui não há necessidade de esperar 4 meses até a colheita. Vê João capítulo 4,
versículo 35. Olhamos novamente como se víssemos, e eis que os campos já estão brancos para a colheita. Neste mundo dimensionalmente maior, não precisareis lutar, colocai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor convosco. Segundo Crônicas capítulo 20, versículo 17. E porque esse mundo maior está passando lentamente por nosso mundo tridimensional, podemos pelo poder da imaginação, moldar nosso mundo em harmonia com nosso desejo. Olhe como se você visse, ouça como se tivesse ouvido, estique sua mão imaginária como se você tivesse tocado. E suas suposições se consolidarão em fatos. Para aqueles que acreditam que um julgamento verdadeiro deve estar de acordo com a realidade externa a que se refere, isso será uma tolice e uma pedra de tropeço. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Mas eu prego e pratico a fixação na consciência daquilo que o homem deseja realizar. A experiência me convenceu de que atitudes mentais fixas que não se conformam com a realidade externa a qual se relacionam e, portanto, são chamadas de imaginárias, coisas que não são, irão, no entanto, reduzir a nada as coisas que são. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28. Não desejo escrever um livro de maravilhas, mas sim trazer a mente do homem de volta para a única realidade que os antigos mestres adoravam como Deus. Tudo o que foi dito sobre Deus foi, na realidade, dito sobre a consciência do homem. Então podemos dizer, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se em sua própria consciência. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 31, 2 Coríntios capítulo 10, versículos 17 e 18. Mas aquele que se gloria, gloria-se nisto, em que me entende e me conhece, que eu sou o Senhor, que exercito a benignidade, o juízo e a justiça na terra. Jeremias capítulo 9, versículo 24. Nenhum homem precisa de ajuda para orientá-lo na aplicação desta lei da consciência. Eu sou, é a autodefinição do absoluto. A raiz da qual tudo cresce. Eu sou a videira. João capítulo 15, versículo 1 e 5. Qual é a sua resposta para a eterna pergunta: quem sou eu? Sua resposta determina o papel que você desempenha no drama do mundo. Sua resposta, isto é, seu conceito de si mesmo, não precisa estar de acordo com a realidade externa a qual se relaciona. Essa grande verdade é revelada nas declarações: deixe o fraco dizer, eu sou forte. Joel capítulo 3, versículo 10. Relembre as boas resoluções com as quais muitos anos novos foram sobrecarregados. Elas viveram um pouco e depois morreram. Por quê? Porque elas foram cortadas de sua raiz. Assuma que você é o que você quer ser. Experimente na imaginação o que você experimentaria na carne, se você já fosse o que você quer ser. Permaneça fiel à sua suposição, para que você se defina como aquilo que assumiu. As coisas não têm vida se forem separadas de suas raízes, e nossa consciência, nosso eu sou, é a raiz de tudo que brota em nosso mundo. Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. João capítulo 8, versículo 24, isto é, se não creio que já sou o que desejo ser, então permaneço como sou, e morro em meu atual conceito de mim mesmo. Não há poder, fora da consciência do homem, para ressuscitar e tornar vivo aquilo que o homem deseja experimentar. Aquele homem que está acostumado a evocar à vontade quaisquer imagens que lhe agrade, será, em virtude do poder de sua imaginação, senhor de seu destino. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Capítulo 4. Ninguém para mudar, a não ser a si mesmo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. João capítulo 17, versículo 19. O ideal que servimos e nos esforçamos para alcançar, nunca poderia ter evoluído de nós, se não estivesse potencialmente envolvido em nossa natureza.
É meu propósito agora, recontar e enfatizar uma experiência minha, impressa por mim há 2 anos. Acredito que essas citações de A Procura nos ajudarão a entender a operação da lei da consciência, e nos mostrarão que não temos ninguém para mudar, a não ser nós mesmos. Certa vez, em um intervalo ocioso no mar, meditei sobre o estado perfeito e me perguntei o que eu seria, se eu tivesse olhos muito puros para contemplar a desigualdade, se para mim todas as coisas fossem puras e eu estivesse sem condenação. À medida que me perdia nessa meditação ardente, descobri-me elevado acima do ambiente escuro dos sentidos. Tão intenso era o sentimento, que me sentia um ser de fogo morando em um corpo de ar. Vozes como de um coro celestial, com a exaltação daqueles que foram vencedores em um conflito com a morte, cantavam: Ele ressuscitou, e intuitivamente eu sabia que eles se referiam a mim. Então eu parecia estar andando no meio da noite. Logo me deparei com uma cena que poderia ter sido a antiga piscina de Betesda, pois neste lugar jazia uma grande multidão de pessoas impotentes, cegos, mancos, murchos, esperando não pelo movimento da água como manda a tradição, mas esperando por mim. Conforme me aproximei, sem pensamento ou esforço de minha parte, eles foram, um após o outro, moldados como pelo mago do belo. Olhos, mãos, pés, todos membros ausentes, foram extraídos de algum reservatório invisível e moldados em harmonia com aquela perfeição que senti brotar dentro de mim. Quando tudo foi aperfeiçoado, o coro exultou: está consumado. Então a cena se dissolveu e eu acordei. Sei que a visão foi o resultado de minha intensa meditação sobre a ideia de perfeição, pois minhas meditações, invariavelmente, trazem união com o estado contemplado. Eu estava tão completamente absorto na ideia, que por um tempo eu me tornei o que eu contemplava, e o propósito elevado com o qual eu havia me identificado naquele momento, atraiu a companhia de coisas elevadas, e moldou a visão em harmonia com minha natureza interior. O ideal ao qual estamos unidos, funciona por associação de ideais para despertar 1000 estados de espírito, para criar um drama de acordo com a ideia central. Minhas experiências místicas me convenceram de que não há como alcançar a perfeição externa que buscamos, senão pela transformação de nós mesmos. Na economia divina nada se perde. Não podemos perder nada, a não ser descendo da esfera onde a coisa tem sua vida natural. Não há poder transformador na morte, estejamos aqui ou ali, moldamos o mundo que nos cerca pela intensidade de nossa imaginação e sentimento, e iluminamos ou escurecemos nossas vidas pelos conceitos que temos de nós mesmos. Nada é mais importante para nós do que nossa concepção de nós mesmos, e isso é especialmente verdadeiro para nosso conceito do grande dimensional dentro de nós. Aqueles que nos ajudam ou atrapalham, quer saibam ou não, são os servos daquela lei que molda as circunstâncias exteriores em harmonia com a nossa natureza interior. É a nossa concepção de nós mesmos que nos liberta ou nos constrange, embora possa usar agentes materiais para atingir seu propósito. Como a vida molda o mundo externo para refletir o arranjo interno de nossas mentes, não há como alcançar a perfeição externa que buscamos, a não ser pela transformação de nós mesmos. Nenhuma ajuda vem de fora, as colinas para as quais levantamos nossos olhos são as de uma cordilheira interna. É, portanto, para nossa própria consciência que devemos nos voltar como a única realidade, o único fundamento sobre o qual todos os fenômenos podem ser explicados. Podemos confiar absolutamente na justiça desta lei para nos dar apenas aquilo que é da natureza de nós mesmos. Tentar mudar o mundo antes de mudar nosso conceito de nós mesmos, é lutar contra a natureza das coisas. Não pode haver mudança externa até que haja primeiro uma mudança interna. Como dentro, assim fora. Não estou defendendo a indiferença filosófica quando sugiro que nos imaginemos como já queremos ser, vivendo em uma atmosfera mental de grandeza, em vez de usar meios e argumentos físicos para provocar a mudança desejada. Tudo o que fazemos, desacompanhado de uma mudança de consciência, não passa de reajuste fútil de superfícies. Por mais que trabalhemos ou lutemos, não podemos receber mais do que nossas suposições afirmam. Protestar contra qualquer coisa que nos aconteça,
é protestar contra a lei de nosso ser e nosso domínio sobre nosso próprio destino. As circunstâncias da minha vida estão intimamente relacionadas à minha concepção de mim mesmo, para não terem sido formadas por meu próprio espírito, a partir de algum depósito dimensionalmente maior do meu ser. Se há dor para mim nesses acontecimentos, devo procurar a causa dentro de mim, pois sou movido aqui e ali, e feito para viver em um mundo em harmonia com meu conceito de mim mesmo. A meditação intensa traz uma união com o estado contemplado, e durante esta união temos visões, temos experiências e nos comportamos de acordo com nossa mudança de consciência. Isso nos mostra que uma transformação da consciência resultará em uma mudança de ambiente e comportamento. Todas as guerras provam que as emoções violentas são extremamente potentes para precipitar rearranjos mentais. Todo grande conflito foi seguido por uma era de materialismo e ganância, na qual os ideais pelos quais o conflito foi ostensivamente travado estão submersos. Isso é inevitável porque a guerra evoca o ódio, que impele a uma descida da consciência do plano do ideal ao nível onde se trava o conflito. Se pudéssemos nos emocionar tanto com nossos ideais, quanto com nossas aversões, ascenderíamos ao plano de nosso ideal com a mesma facilidade com que agora descemos ao nível de nossos ódios. O amor e o ódio têm um poder mágico de transformação, e crescemos por meio de seu exercício à semelhança do que contemplamos. Pela intensidade do ódio criamos em nós mesmos o caráter que imaginamos em nossos inimigos. As qualidades morrem por falta de atenção, de modo que os estados desagradáveis podem ser melhor apagados, imaginando beleza por cinzas, e alegria por luto. Isaías capítulo 61, versículo 3, em vez de ataques diretos ao estado do qual estaríamos livres. Todas as coisas amáveis e de boa fama, nisso pensai. Filipenses capítulo 4, versículo 8, pois nos tornamos aquilo com o qual estamos em contato. Não há nada a mudar, exceto nosso conceito de si mesmo. Assim que conseguirmos transformar o eu, nosso mundo se dissolverá e se remodelará em harmonia com aquilo que nossa mudança afirma.